e Conexões mais uma vez debate política. Hoje, mais especificamente, a corrupção no país e também a lei da ficha limpa. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do professor Ricardo Golovati, que é do Instituto Federal de Goiás, e também do professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Luiz Signatis. Bom, professor, a gente viu na matéria, ao final da entrevista, o professor João Botelho afirmou que para ele o grande problema não é nem a corrupção, mas a impunidade que às vezes acaba acontecendo, que as punições não são severas, às vezes os políticos não são devidamente punidos quando acontece algum caso de corrupção. O senhor acredita que há uma certa impunidade no país e que se houvesse mais punição, as pessoas mudariam também a percepção delas em relação a essa corrupção? Sim, eu penso que há avanços gradativos nesse sentido. Todo o desenvolvimento do que aconteceu recentemente no Brasil com a situação do mensalão traz um pouco dessa característica. Agora, novamente retomando o que eu falei no primeiro bloco, sobre o protagonismo da sociedade, né? Basicamente, se você pensar, né, que os juízes do Supremo Tribunal Federal são pessoas que são indicadas, né, pelos presidentes da República, e se você pensar também que a esfera onde você vai regulamentar as ações, né, e as leis de punição à corrupção talvez sejam gestadas no próprio Poder Legislativo, então isso mostra, mais uma vez, a extrema necessidade de uma pressão externa a essas esferas, né, na exigência da punição. Então, naquela reta final do mensalão, quando houve a última sessão dos recursos, né, dos envolvidos, basicamente já havia passado, né, todo aquele cenário de junho, julho do ano passado, e não se viu tanta mobilização, por exemplo, de pessoas indo a Brasília ou até mesmo na porta do STF fazer suas reivindicações. É lógico que isso pode parecer uma ideia muito simplista, mas isso traz toda aquela conjuntura que nós viemos falando, né? Se a população se apresenta, e aí é necessário também entender que essa ação ela tem que ir além das redes sociais, não adianta só você ficar se expressando no mundo virtual, mas se isso realmente vai para a rua, é lógico que daí os agentes responsáveis por aquele momento se sentem muito mais pressionados, como o próprio professor vem falando, né? Os políticos sabem da necessidade que eles têm de tanto fazer gestões, melhores gestões, quanto também expressar uma imagem de honestidade. Isso chama o quê? Chama pressão. Então, sem a pressão, não adianta apenas ficar pensando em mecanismos legislativos, né, novas regras do jogo para isso. A situação sempre gira nesse sentido. Bom, professor, o senhor acredita que se houvesse mais punição, ou pelo menos as pessoas compreendessem como funciona essa punição, ou até mesmo que a gente não visse mais casos de políticos que a gente sabe que se envolveram em casos de corrupção, mas voltam, são reeleitos, estão aí no poder novamente, que essa percepção a respeito da corrupção mudaria? Olha, eu vou concordar com o professor, mas por uma outra perspectiva, porque eu acho que o problema não está nas punições. Nós temos, e é uma cultura da sociedade brasileira muito isso, é assim que a boa parte da sociedade, especialmente a mais desinformada, se posiciona, por exemplo, em relação ao problema da violência no Brasil. O problema da violência, quando ele é discutido, vira e mexe, o problema é a falta de polícia, a polícia ser mais agressiva, o bandido ir para a cadeia e tal, o que é uma queixa correta em relação ao problema da impunidade. O Brasil tem que superar essa visão de que vale a pena cometer crimes, de que vale a pena desobedecer à lei. Ou nós mudamos a lei, ou nós obedecemos à lei. A civilização se constitui dessa forma, e uma sociedade civilizada precisa trabalhar nessa perspectiva. Mas eu acho que o problema não está na punição. Ora, olha a democracia recente brasileira. O Brasil vive um período que é o maior período da história de todo o país dentro do regime democrático. Nós temos, hoje, as primeiras gerações que atingiram a maioridade, passaram dos 16, 18 anos de idade e nasceram no período democrático. Nunca tinha havido isso antes na história do Brasil. Todos nós, inclusive eu, que tenho aí os 54 anos de idade, eu
Passei a minha adolescência no regime ditatorial, num regime de exceção no Brasil, em que a democracia estava mitigada. Nós vivemos um período democrático longo. Ao longo desse período democrático, o que já foi feito? Olha, um presidente caiu por problema de corrupção. Foi feito um impeachment de um presidente sem rasgar a Constituição. Não foi golpe, foi impeachment, dentro da ordem legal. O que havia sido previsto na Constituição aconteceu. Nós tivemos deputados e senadores que renunciaram a seus cargos para não sofrer os processos de destruição da imagem, de destruição das suas carreiras por atos de corrupção. Nós temos um exemplo recente em Goiás do senador Demóstenes Torres, que insistiu, não renunciou, foi deposto pelo próprio Senado. Então, as instituições democráticas, elas demonstram que funcionam. E nós temos agora, como citou o professor, o caso do Mensalão, em que pessoas acusadas e condenadas, e aí você pode questionar o processo que levou à condenação dessas pessoas, achando que esse processo foi mais justo ou menos justo, você pode efetuar críticas ao Supremo Tribunal Federal, você pode questionar o fato desses condenados não terem tido uma segunda instância para recorrer, o que é uma coisa básica do direito no mundo inteiro. Então, houve problemas? Houve, mas estão presos. Eles foram encarcerados. Então, eu acho que o problema não é de punição. E aí eu vou concordar com o professor naquilo que ele sinalizou e que eu vou tentar dizer de forma conceitual. Eu acho que nós precisamos discutir o aprofundamento da democracia brasileira. Nós temos um processo democrático no Brasil? Temos. Nós temos eleições, pessoas, partidos, instituições perdem eleições, reassumem, nós temos alternância de poder. Tivemos o PMDB no poder, tivemos o PSDB no poder, temos o PT no poder. Nessas eleições ou nas outras, o PT pode ter que ceder isso para outro partido e aí haver essa alternância, o que é profundamente saudável para a democracia. Então, a democracia que se consolida cada vez mais. Mas o que é que falta? E a própria população tem manifestado isso. Falta mais participação da população. Falta uma pressão maior para que as regras sejam melhor adaptadas. Você se lembra que no ano passado, nos debates que aconteceram e que tematizaram a questão das movimentações de junho, uma das coisas fundamentais e que foi inclusive compromisso da presidenta Dilma Rousseff, no sentido de fazer pressão no Congresso Nacional para que acontecesse, era a reforma política. E a gente até naquela época falou, gente, agora vai acontecer a reforma política porque é uma pressão popular. Ela não aconteceu. Tudo continua como dantes no quartel de Abrantes e os processos eleitorais só com pequenas mudanças de natureza, a maioria delas casuísticas, para beneficiar a classe política e manter o status quo. Esse processo está se deteriorando cada vez mais. E isso cria problemas na relação do Estado com a sociedade. Então, um aprofundamento da democracia com uma maior participação, como disse o professor, acima do sofativismo, né, professor? Aquele ativismo de sofá em que a gente só clica o curtir nas mensagens de protesto, a gente manda e-mails, mas a gente não se ocupa daquilo, aquilo não cria problema para a nossa vida particular. A gente tem que superar isso para construir um país melhor, que com certeza será um país menos corrupto se nós garantirmos o processo democrático. E nesse sentido é preciso que a gente fique alerta para as mensagens que inclusive circulam nas redes sociais, propagando um golpe militar, propagando derrubada à força, propagando que o exército retome as coisas. Essa tentativa que eles fizeram da nova marcha pela família e pela propriedade, que são movimentos direitistas, às vezes de extrema direita, ou até de extrema esquerda, às vezes, que buscam resolver a questão fora do processo democrático. O que nós temos de conquista histórica no Brasil, e essa conquista tem que se consolidar cada vez mais, é o processo democrático. Quaisquer mudanças de regras têm que ser dentro do processo democrático. Aí sim, haverá mais punições, haverá menos corrupção, mesmo que as punições não aumentem, e haverá ampla, inteira e completa visibilidade de todos os atos de governo, sejam eles positivos, sejam eles negativos, para que a população se sinta bem informada e possa efetivamente se posicionar. Com isso, eu acho que a gente garante o processo. Então, o problema não está na punição, em a gente pegar essas pessoas e torturá-las em praça pública para que a população se sinta vingada. A questão não é de vingança, a questão é de a gente garantir o processo como um processo de justiça, um processo em que o meu dinheiro, o dinheiro do cidadão, que é entregue ao Estado para ser administrado em favor de todos, ele seja de fato
administrado e, mais que isso, que o Estado gere para mim a comunicação e a informação suficiente para que eu sinta que o meu dinheiro está sendo bem utilizado. E eu acho que dentro do processo democrático o caminho está sendo cada vez mais nesse sentido. Bom, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco a gente fala especificamente da lei da ficha limpa.